não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? Então isso quer dizer que o ambiente de disputa do poder, embora tenha uma aparência de um processo democratizante, que liberta as pessoas, né, de um poder central tirânico, e lhes dá a perspectiva da participação, tá certo? Na verdade, isso é compensado por um processo contrário de centralização e de fortalecimento do poder central. Então, aí você vê esses dois processos opostos e simultâneos, que um é o da democratização, quer dizer, cada vez mais gente tendo acesso a voto, tendo acesso às informações políticas, podendo participar da luta política, e, por outro lado, né, os governos se armando de instrumentos de controle de um poderio que em outras épocas seria inimaginável. Essas duas coisas acontecem simultaneamente. Então, são como processos opostos, né? Um de divisão e outro de unificação do poder, centralização do poder. E, ao longo do tempo, você vê que o processo de centralização ele vence. Então, hoje em dia, por exemplo, você pega um indivíduo que queira fazer uma carreira política, ele quer se candidatar a deputado, senador, etc, etc. Muito bem, qual é a possibilidade que esse indivíduo tem de sequer alcançar, vamos dizer, um controle intelectual dos meios de poder? Isso é humanamente impossível. Só, por exemplo, nos Estados Unidos, depois do 11 de setembro, começou-se a criar um sistema de defesa nacional. Para isso, eles criaram 3.000 organizações, entre organizações estatais, privadas, mistas, ONGs, etc, etc. Ou seja, são 3.000 novas organizações militares ou paramilitares espalhadas no país. Digo, mas peraí, quem é que consegue ter um domínio intelectual de uma coisa dessa? Ninguém tem. Quer dizer, um sujeito que entre na política, ele sabe que ele não vai afetar em nada o curso dessas coisas. Ele sabe que ele não vai nem entender. Então, isso quer dizer que a ideia prevista por Maquiavel de um Estado tão poderoso que ninguém individualmente pode controlá-lo já está realizada. Porém, isto não significa absolutamente uma democratização. De fato, o poder está subdividido em milhares de organizações. Tá certo? E nenhum tirano pode, vamos dizer, ser o controlador disso tudo. Tá certo? Porém, os cidadãos também não podem se defender contra isso tudo. Porque não pode ter sequer a compreensão intelectual do processo. Ou seja, o Estado se tornou demasiado complicado. Isso sem contar, vamos dizer, a complexidade da economia. Toda hora nós lemos análises econômicas, previsões econômicas, tá certo? Mas qualquer economista sincero vai dizer para você, olha, eu não tenho aqui a quantidade de dados necessários para concluir o que eu estou fazendo. Eu estou concluindo por indução, quer dizer, eu pego aqui 2% do território, 2% do horizonte de informações, vejo o que está acontecendo ali e suponho que o curso geral das coisas vai imitar este pedacinho. Todas as previsões econômicas são feitas assim. Tá certo? Então, até por lei das probabilidades, uma parte delas vai dar certo, uma parte delas vai dar errado. Porém, eu lhes digo que um astrólogo lida com um número de variáveis muito mais controlável do que isso aqui. Então, isso quer dizer também que a ideia do Thomas Hobbes, do Leviatã, que é a ideia, vamos dizer, de um centro ordenador que controla implacavelmente
a sociedade, de modo que os baixos instintos dos seres humanos não tenham livre curso e as pessoas não possam sair se matando umas às outras. Bom, essa ideia funcionou de algum modo, tá certo? Mas se nós perguntarmos se existe esse centro, quem está no centro? A resposta é quase impossível. Né? Então, mesmo quando nós temos uma ideia de quem é a elite, né, do poder, nós podemos adquirir essa ideia. Por exemplo, existe o famoso livro do Wright Mills, que é um sociólogo esquerdista dos anos 60, chamado A Elite do Poder. Né? É um estudo altamente meritório, na medida em que foi o único até então que analisava todas as formas do poder. Né? Poder político, econômico, cultural, psicológico, religioso, etc., 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 e as integrava de uma maneira toda. Mas quando você examinava, quando você fala, peraí, mas esta elite do poder já é um negócio de uma extensão absolutamente inabarcável. Né? Então, ela é, de certo modo, tão complexa quanto a sociedade que ela tem de controlar e ordenar. Então, quem controla a elite? Não dá para saber. Né? Então, o crescimento do Estado, o crescimento do aparato administrativo, o crescimento das organizações financeiras, etc., fez com que o conjunto se tornasse realmente incompreensível. Então, eu acho que só tem duas pessoas que entendem isso aí, é Deus e o diabo. Só eles entendem mais ou menos o que está acontecendo. Então, isso quer dizer que o ser humano teria alguma chance de compreender o rumo das coisas na medida em que um dos dois lhe desse a informação. Quer dizer, ou você conversa com Deus, ou você conversa com o diabo. Então, o diabo certamente lhe dá a informação, mas você nunca sabe por quê e com que objetivos ele lhe deu a informação. Não é isso? E Deus também pode lhe dar a informação, quer dizer, ele pode te orientar no conjunto. Tá certo? Mas qual é a possibilidade de contato que você tem com Deus no meio desta confusão? Então, esqueçamos por um momento os analistas econômicos, os analistas estratégicos, etc., etc., e vamos consultar então os profetas, os santos, os pregadores, para ver o que eles estão dizendo. Então, por exemplo, existe uma certa unanimidade aqui nos Estados Unidos entre os profetas, sobretudo protestantes, de que nós estamos no fim dos tempos e de que o retorno de Jesus Cristo é iminente. Não é isso? Bom, existem vários sinais de que as coisas são realmente assim, mas existem outros sinais de que não são assim de maneira alguma. Né? Por exemplo, está claro ali na religião cristã que o fim dos tempos só viria quando o cristianismo fosse estendido a toda a face da terra. Mas qual é a penetração do cristianismo no mundo islâmico? O mundo islâmico é quase um terço da humanidade. Né? E é, assim, notoriamente anticristão, você não pode sequer fazer uma pregação lá. Então como é que você pode dizer que o evangelho foi levado a todos os povos? O evangelho está sendo levado no Irã? Não. Você começa a falar de evangelho, você vai para a cana. Tá certo? Então, por exemplo, este é um sinal de que nós não estamos no fim dos tempos e de que o retorno de Jesus Cristo não é iminente de maneira alguma. Porém, o ambiente de expectativa e de enervamento em que esse pessoal cristão está hoje, eu acho que os induz a desejar a vinda iminente e tomar esse desejo como se fosse uma realidade. Então, por que desejam o iminente retorno de Cristo? Porque perceberam que o processo já não é humanamente controlável. Então, bom, só um milagre vai esclarecer o curso das coisas. E vai fazer com que, novamente, os seres humanos saibam quem está no poder, saibam quem está mandando e saibam o que o governante vai fazer, que foi a situação normal do ser humano ao longo de toda a sua existência terrestre. Né? E eu acho que, por exemplo, se você pegar a China, eu acho que não tinha um único chinês que não sabia o que o imperador queria e o que queria fazer. Porque ele ia fazer exatamente o mesmo que o outro imperador e assim por diante.
também, hoje eu recebi pela primeira vez um livro que eu procurei durante 40 anos, que é Le Temple de l'Homme, do arqueologista polonês Czwarty de Lubitsch, né? Eu só tinha até agora uma versão resumida que ele chamava Le Temple dans l'Homme, né? Não, eu não li a versão inteira, mas pela versão resumida, você já entende, por exemplo, que o governo egípcio tinha uma ciência do controle social ainda melhor do que aquela que nós temos hoje. Só que era limitado a um território. Tá certo? E funcionava para aquela população. Isso não impediu que na história egípcia houvesse inúmeras crises, que imperadores subissem e caíssem, e que no fim a coisa toda se desmembrasse, né? Então, mas você vê que ali eles tinham ideia, por exemplo, vamos dizer, de uma estrutura do corpo humano, do corpo de cada indivíduo, tá certo? Que podia de algum modo ser controlada desde uma autoridade central por certos processos que hoje nós diríamos mágicos, mas o fato é que funcionavam, né? Então, nós ainda não acabamos de penetrar na ciência egípcia, mas quando você vê a estabilidade, a durabilidade do Estado egípcio e a completa ausência de movimentos subversivos ali dentro, né? Você vê que a coisa funcionou durante muito tempo. E eu acredito que, quando eu penso assim, por que começaram a estudar esse negócio? Por que mandaram o tal Czwarty de Lubitsch, né, estudar essa coisa e explicar para eles? Por que tem tantas entidades, né, interessadas, vamos dizer, na ciência do controle social, tal como foi exercida em antigas civilizações? É porque querem fazer de novo, evidentemente. Quer dizer, vocês estão em busca de uma tecnologia infalível do poder. Tá certo? E, evidentemente, só não é infalível porque existem várias fontes interessadas. Mas se você pegar os 3 grandes grupos que estão em disputa do poder mundial, tal como eu os descrevi, tá certo, no debate com o professor Dugin, você pergunta qual é a concepção política dos 3. E qual é o papel, qual é a função e qual é a esfera de ação deixada ainda ao indivíduo humano em cada um desses 3. Você vê que essa esfera é praticamente nula nos 3. Nos 3 você tem a ambição do controle total. No mundo islâmico isso é notório, porque quando você entra no Islã, o sujeito diz, não, aqui só tem 5 princípios. Se você obedecer 5 princípios, você é um muçulmano. Você fala, então é fácil. Vamos lá. E você aceita os 5 princípios. Fala, bom, aceitou, agora você está dentro. Muito bem. Agora tem regras para você aprender pelo resto da sua vida. E todas elas são, em princípio, obrigatórias. Nós só não impomos todas ao mesmo tempo porque não há cabeça humana capaz de adquirir. Mas você tem, então, como a revelação do Corão se estendeu ao longo de 28 anos, então, quer dizer, você tem 28 anos para você aprender tudo isso. Então você tem que aprender como é que você toma banho, como é que você escova o dente, como é que você cozinha, como é que você se veste. E tudo está regrado de antemão. Você não tem o menor espaço para uma inventividade pessoal. Sendo este o motivo pelo qual, vamos dizer, no mundo islâmico, a esfera reservada à inventividade pessoal, ao gênio, à especulação filosófica, etc., foram as sociedades esotéricas, as taricas. Tá certo? Então, se você é membro de uma tarica, então, enquanto membro da tarica, e ali dentro você tem alguma liberdade. Tá certo? Ou seja, a divisão de exoterismo e esoterismo no mundo islâmico foi a válvula de escape por onde a iniciativa humana ainda conservava uma certa margem de ação limitadíssima. Tá certo? Graças a isso é que a estrutura de poder em todos os países islâmicos se tornou uma rede de uma complexidade inabarcável, porque entre o mundo esotérico e o exotérico você tem uma série de canais de intercomunicação a respeito dos quais não há documentação nenhuma, nada disso é escrito, né? Então,
Isso significa que o controle total da sociedade ele vem junto com o caos completo, ou seja, com um conjunto de dados que é humanamente inabarcável. Então, note bem, a ideia que nós temos de que a tirania, o controle, a ditadura são opostos ao caos, né? É a ideia anarquista. Os anarquistas, nós precisamos derrubar todos os governos e virar tudo um caos. Eu digo, mas escuta, mas já está o caos. E quem o instaura? O controle central. Isso quer dizer que quanto mais você tiver um projeto de controle centralizado, mais a sociedade vai virar um caos inabarcável. Isso acontece no mundo islâmico, por esse canal que eu estou lhes dizendo, que é onde a convivência entre o poder exotérico e as organizações esotéricas, né? No mundo comunista aconteceu por outros motivos, mas aconteceu do mesmo modo. A causa principal ali foi de ordem econômica, né? Então, a economia centralizada ela é inviável por natureza. Isso aí é o que o Ludwig von Mises já tinha aprovado em 1920 com o livro Socialismo, uma análise econômica e sociológica, onde ele diz que se você não tem economia de mercado, as coisas não têm preço, tá certo? Então, se não tem preço, não dá para você fazer cálculo de preço, se não dá para fazer cálculo de preço, não dá para fazer economia centralizada. É uma coisa muito simples. Isso quer dizer que para existir uma economia comunista, seria preciso existir um supercérebro capaz de ele mesmo fixar todos os preços de todas as coisas, né? Desde foguetes interplanetários até agulha de clips. E isso é obviamente impossível. Tá certo? Então, é a mesma coisa que dizer, olha, economia comunista não existe. Não existe. É apenas uma palavra. Como se diz, é um conceito limite. Tá certo? Quer dizer, não é uma coisa substantiva. Quer dizer, você pode se aproximar de uma economia comunista, mas jamais, nunca chegar lá. E o que acontece no trajeto? Acontece que enquanto o governo está tentando centralizar tudo, portanto se aproximar da ideia do conceito limite da economia comunista, a economia tem que continuar funcionando. E para ela continuar funcionando, é preciso deixar que ela funcione, ou seja, é preciso deixar que haja alguma economia de mercado. Resultado, no regime comunista, pelo menos 50% da economia era economia de mercado. Era menos do que no Brasil de hoje. Ou seja, o controle central da economia na União Soviética era menos do que no Brasil de hoje. O governo brasileiro controla 60% da economia. Na União Soviética era menos que 60%, era 50%. Tá certo? Pior, toda essa economia de mercado era clandestina, entre aspas. Todo mundo sabia que existia, tá certo? Mas oficialmente não podia existir. Então, isso quer dizer que você tem um governo que se sustenta numa atividade econômica que ele mesmo proíbe. É claro que isso aí já é a definição do caos. Quer dizer que se as condições que possibilitam a sua existência são proibidas e, no entanto, você precisa delas, então isso quer dizer que a estrutura jurídica coincidirá cada vez menos com a organização real da sociedade. Então você tem um mundo jurídico, quando está tudo definido, é assim, 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 mas você sabe que a sociedade funciona de outra maneira completamente diferente. Então você tem as leis escritas e as leis não escritas, que não podem ser mencionadas em público. Então, é claro que milhões de pessoas vivendo nessa situação, tá certo? Elas se acostumam ao quê? À língua dupla. Né? Então, este sistema retroage sobre as individualidades, quebrando a unidade delas, fazendo que cada indivíduo, para ele sobreviver, ele precisa ter duas personalidades. Veja, não é questão de hipocrisia. Hipocrisia é um fingimento deliberado que você controla. Não é isso? Então o sujeito foi lá para o motel com a secretária, ele chega em casa e ele diz para a mulher que ele estava trabalhando, fazendo qualquer outra coisa, né? Ou que o pneu do carro furou, qualquer... Ele sabe o que ele está fazendo, ele controla. Mas você viver permanentemente numa situação onde você tem que ter duas condutas, você não controla isso. Então, eu sugiro que vocês leiam, para entender como é que funciona isso, os livros do Alexander Zinoviev,
romances do Alexander Zinoviev. Alexander Zinoviev era um professor de lógica matemática. E ele precisou utilizar toda a lógica matemática que ele havia estudado para ele conseguir reproduzir a linguagem na qual os russos pensavam. Que é uma linguagem feita de contradições e paradoxos mais alucinantes. Mas aquilo é como as coisas realmente funcionavam. Então, Zinoviev escreveu 2 tipos de livros. Um são os romances e o outro são estudos, sem contar os livros de lógica matemática. Um são os romances e o outro são estudos sociológicos sobre o funcionamento da sociedade russa. E um ilustra o outro. Né? Então, mas é claro que a capacidade que ele tem de explicar o funcionamento da sociedade russa em termos científicos tem um limite. A partir dali ele tem de recorrer à imaginação, à literatura imaginativa. Então, se vocês lerem isso, vocês vão ter ideia, vamos dizer, da complexidade caótica de uma sociedade centralmente organizada. Então, do mesmo modo como no mundo islâmico ninguém sabe quem manda, e quando tem um sujeito que parece que manda, como Gaddafi, os dias dele já estão contados, porque ele tem 10 milhões de concorrentes, a mesma coisa acontecia na sociedade soviética por outro motivo. Então, veja, no mundo islâmico foi justamente a proliferação das sociedades secretas. Né? Que, vocês já ouviram algum comentarista político falar disso no Ocidente? Não. Então, de repente, aparece um treco chamado Fraternidade Islâmica, você não sabe de onde aquilo surgiu, e de repente eles estão no poder. Eu digo, não, mas a origem dela remonta, né, a toda uma tradição de sociedades secretas. Então, veja, eu estudei a coisa há muitos anos, eu tentei mapear isso aí, falei, eu não consigo, o negócio é caótico. Por quê? Cada uma dessas organizações, ela conserva para si a sua própria história. Né? É o negócio vamos dizer, a árvore genealógica. Você entra na sede da Tariqa, tem lá uma árvore genealógica que mostra esse sheik que foi nomeado por esse, que foi nomeado por esse, e idealmente remontando até, vamos dizer, o profeta fundador. Né? Mas também nós não sabemos se essas árvores genealógicas são autênticas. Muitas delas são forjadas. Então, por exemplo, você veja, Fritjof Schumann veio para o Ocidente após ter estado na Argélia, como membro de uma tariqa lá, ele veio para o Ocidente como sheik, mas até hoje não se sabe se a nomeação dele foi legítima ou não. Uns dizem que sim, outros dizem que não. Eu digo, quando saberemos? Jamais. Quem sabia disso já morreu, né? E os depoimentos que deixaram são contraditórios. Então eu digo, mas como você pode pensar em controle de alguma coisa se você não tem sequer as informações? Quando nós comparamos esta situação, vamos dizer, com aqueles primeiros projetos de poder que surgiram na Renascença, né, nós vemos que vigora ali uma das leis de Murphy, né, que é, né, quanto mais meticuloso, né, e exato o planejamento, mais completa será a confusão resultante. Tá certo? Isso é quase uma lei histórica, e a gente verifica isso na modernidade. Quer dizer, o tempo todo um esforço de planejamento e centralização e, ao mesmo tempo, os fatores de caos e desorganização proliferando por tudo quanto é lado, ao ponto de a coisa se tornar intelectualmente inabarcável. Então, neste momento, você entende que não existe mais a possibilidade de um entendimento humano da situação. Você transcendeu o humano. E no momento que transcende o humano, então você apela para Deus. Bom, mas o fato é o seguinte, aí complica a coisa, porque tem muitas pessoas apelando para Deus e parece que Deus tem dito coisas diferentes a cada uma delas. Ou então é o diabo que está soprando coisas na orelha delas, elas pensam que é Deus. Ou seja, o mundo dos profetas e dos pregadores não está absolutamente mais claro do que o mundo dos economistas, sociólogos, analistas políticos, etc, etc. Então, eu não estou querendo ser, como é que se diz? Não estou querendo deprimir ninguém, mas a situação é exatamente esta.
E, no entanto, eu acredito que é perfeitamente possível, né, a inspiração divina. É perfeitamente possível Deus lhe indicar o caminho, com a condição de que você não queira saber tudo. E de que você não tenha a ambição do completo controle intelectual da situação. Quer dizer, se existe um momento, se existe uma experiência que nos revela que só Deus controla o conjunto, bom, é a situação onde nós estamos. Só Ele controla e Ele não está, parece não estar decidido a transferir para você o controle da situação. Nem para você, nem para ninguém. Então, só Ele sabe. E Ele pode até te revelar alguma coisa, mas Ele só vai contar o pedaço necessário para você se orientar na sua situação imediata, não para você descrever o conjunto e muito menos ordená-lo. Então isso quer dizer que o conhecimento da totalidade, no sentido quantitativo e material da coisa, está vedado ao ser humano. Mas já está vedado desde antigamente, porque Aristóteles já explicou que não existe o infinito quantitativo em ato, só existe o infinito quantitativo em potência. Então, basta isso para você saber que todo projeto de poder ou de defesa contra o poder, que implique o conhecimento do infinito quantitativo em ato vai fracassar. Por exemplo, aqui nós colocaremos computadores enormes, chamaremos os melhores técnicos, os melhores cientistas e nós vamos reunir todas as informações do mundo e nós vamos saber tudo que está se passando e vamos fazer um plano social, plano político abrangente. Você já sabe que isso não vai acontecer. Você sabe que cada um dos projetos abrangentes é extremamente limitado, não só no sentido geográfico, mas também no sentido das informações de que dispõem e das informações que eles podem compreender. Ora, vamos pegar esses 3 esquemas de poder, tá certo? E nos perguntar o que eles não podem compreender. O que pela sua própria natureza, pela sua própria índole, pelas suas próprias fontes de inspiração, escapa necessariamente aos seus horizontes de consciência, mas não necessariamente ao nosso. Então, o que escapa são as perguntas que eles não podem fazer, porque são perguntas cuja simples existência implicaria, quer dizer, a contestação das pretensões básicas de cada um desses grupos. Então, nós sabemos, por exemplo, que o esquema ocidental, Rockefeller, a Comissão Trilateral, Bilderberg, etc., ela se baseia amplamente na tradição moderna do controle científico da situação, que se baseia nas ciências naturais, tá certo? E nas ciências sociais desenvolvidas segundo cânones da ciência natural. Nós sabemos que o esquema islâmico se baseia no Corão e na ciência do governo islâmico, tal como desenvolvida tradicionalmente a partir do Corão. E nós sabemos que o esquema de poder comunista se baseia nos cânones do movimento revolucionário, tal como desenvolvido, sobretudo, por Karl Marx, seus sucessores, Lenin, Mao Tse-tung, etc., etc., etc. Bom, cada um desses tem perguntas que ele não pode fazer. O esquema ocidental não pode perguntar assim, por exemplo, e se Deus tiver outros planos? O simples fato de fazer esta pergunta, né, já se coloca em direta oposição com tudo o que eles pretendem fazer. Ou seja, a hipótese de que o movimento anticristão iniciado no começo da modernidade esteja errado ou esteja condenado ao fracasso não pode passar pela cabeça deles. No mundo islâmico, você não pode fazer a pergunta, e se o Corão estiver errado? E se a nossa revelação for falsa? E se os cristãos tiverem razão? E se é Jesus Cristo que manda em Maomé e não Maomé em Jesus Cristo? Porque eles acreditam que vai haver, vamos dizer, um enviado, né, o Mahdi, o esperado, que vai dominar o mundo, vai acabar com o caos no mundo, implantar a paz universal, e que Jesus Cristo será seu assessor. Então eles acreditam na volta de Jesus Cristo, mas num papel secundário. E se eles perguntarem, e se não for assim? E se for como está no Evangelho? Se não pode fazer essa pergunta, porque isso destrói tudo, o esquema inteiro. Quer dizer, toda a interpretação que eles fazem da história universal,
é do processo da islamização universal, com o profeta no começo e o Mahdi no fim. E aí, pessoal, tranquilo? Então, se inscreva no canal, compartilhe, comente, ajude nosso canal. Os links estão na descrição do vídeo. Você pode participar pelo Apoie-se, pela vaquinha. Qualquer forma de ajuda será muito bem-vinda. Pode curtir, comentar e compartilhar também para ajudar nosso canal. Quem quiser seguir a gente nas redes sociais estão todas aí na descrição do vídeo. Muito obrigado, sempre com Deus, pátria, família e liberdade. Tamo junto, forte abraço.